Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, já ali pertinho de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Vamos então todos ouvir com atenção, com fé, a leitura da palavra de Deus, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Oremos. Pai de amor, Deus querido, Criador de todas as coisas, nós te bendizamos pela Tua palavra, pela Tua revelação, manifestação do Teu amor a nós. E pedimos agora que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a verdade, experimentar a verdade, experimentar essa comunhão com o Pai, com o Filho, e assim recebermos a verdadeira e completa alegria. E nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, em uma mensagem alusiva ao Advento, seria muito propício nós buscarmos na palavra um texto que fizesse referência aos elementos do nascimento de Jesus. José, Maria, a manjedoura, a estrela, os pastores. Mas é muito óbvio que esse texto que nós lemos, ele não trata diretamente desses elementos e desses eventos. Mas ele está muito mais relacionado com o Natal do que você pode imaginar, porque ele interpreta o evento, ele dá significado ao fato histórico. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai descrever o significado e o propósito, a razão, por que foi necessário o Senhor Jesus vir a esse mundo. Há 4 coisas nesse texto que nós acabamos de ler, que estão relacionados e dão significado ao Natal. É muito fácil na época do Natal nós nos distrairmos, a nossa atenção, energia ser direcionada à lista de presentes, aos cartões que precisam ser enviados, às mensagens, aos cartões eletrônicos, digitais, se preocupar com o cardápio da ceia. Talvez alguns se preocuparem com a roupa nova para o culto de Natal, as luzes, a decoração, não apenas da igreja, mas da nossa casa. E assim essas inquietações, essas ocupações acabam por ofuscar o verdadeiro significado do Natal. Porém, a festa passa, os presentes para ser trocados vão ficar, a fatura do cartão vai chegar, mas a alegria do Natal não precisa ir embora. A alegria do Natal pode estar presente na sua vida, no seu coração,
durante todos os dias. E através desse texto que nós lemos, eu quero ajudar você a pensar sobre o que o Natal realmente significa. O que Deus quis nos dizer e nos comunicar através do nascimento do Deus encarnado, do seu Filho Jesus. E a primeira mensagem que o Natal traz para nós, o primeiro significado do Natal, é que a salvação, que a vida eterna, só é possível pela graça de Deus. Esse prólogo da Epístola de João, que nós acabamos de ler, ele é muito semelhante ao início, ao prólogo do Evangelho de João. Anuncia Jesus e fala dele como verbo da vida, que estava com Deus, com o Pai, desde o princípio. Mas se você prestar atenção no verso 2, você vai ver João falar que a vida se manifestou. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai. A vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse texto não está falando de Jesus como um sábio, como fundador de uma religião, como alguém que vai chegar para você e falar: olha, siga esse caminho, faça isso, evite aquilo. Siga esse caminho, faça isso, 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 e no final você vai se unir com o sagrado, no final da história você vai se tornar um Deus, no final da história talvez você seja salvo. O Senhor Jesus, Ele não é um fundador de uma religião, Ele não é um sábio e um mestre que apenas aponta a possibilidade de um caminho para a vida eterna. João nos diz que Ele é a vida eterna. Ele é a própria vida. E assim Ele não aponta o caminho para a salvação, o caminho para a vida, mas Ele realizou a nossa salvação. Aquilo que eu e você, nós não podíamos realizar através dos nossos esforços, Ele veio fazer. O que estava totalmente além, fora do nosso alcance. E assim, a primeira mensagem e significado do Natal é que o Senhor Jesus, Ele é a própria vida. E não apenas a vida biológica e física, mas a vida eterna. E isso já de início nos mostra a singularidade do cristianismo, a singularidade da fé cristã. Jesus não é apenas o profeta, um sábio, um fundador. Ele é a própria salvação, Ele é a própria vida. Mas muitas pessoas, elas buscam a sua salvação através dos seus esforços. Elas dizem assim: olha, pastor, esse negócio de dogma, de doutrina não importa. Eu acho que o importante é a gente viver uma boa vida. O importante é a gente ter ética, caráter. O importante é a gente fazer o bem. Doutrina e dogma não importam. E sabe o que eu digo a você? Que essa sua filosofia de vida, ela em si já é um dogma. Ela já é uma doutrina. Essa é a sua doutrina. Esse é o seu princípio que fundamenta a sua vida, o seu estilo de viver. E sabe o que essa sua doutrina diz? Que se você se esforçar, se você fizer o máximo possível, você vai ser aprovado por Deus. E sabe qual é o nome dessa sua doutrina? Salvação pelas obras. Salvação pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E a primeira mensagem do Natal é que o nosso esforço não é suficiente. As nossas boas obras não são suficientes. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Redentor. E Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa vida. Se o Natal é apenas uma lenda que fala de manjedoura, bebê e reis magos, você então está solto à sua própria sorte, à sua própria filosofia, ao seu próprio estilo de vida que você bem entender. E no final vai ser apenas isso. Mas se de fato o Natal é verdadeiro, e o é, e como nós podemos saber isso?
João aqui, ele usa vários verbos, ele enfatiza esse aspecto da realidade, do fato, da encarnação do Senhor Jesus. E ele não faz isso apenas para florear o texto, por falta de assunto, para a epístola não ficar tão pequenina, então vamos ser redundantes e repetitivos. Não. O que ele quis aqui foi usar elementos que faziam parte de uma defesa testemunhal daquela época, de um pronunciamento, de uma defesa que era feito diante de um juiz, de uma corte. E assim João, ele testifica com toda a convicção de que, de fato, ele andou com o Senhor Jesus, o Deus encarnado. Ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos próprios olhos contemplaram, nossas mãos apalparam. A vida se manifestou, nós temos visto e dela damos testemunho. Ele está enfatizando aqui a realidade da fé cristã, a realidade da encarnação, da ressurreição. E ele usa esses verbos aqui para compor o seu argumento, como que dando um testemunho da veracidade da fé cristã, a ponto dele estar disposto a entregar a sua própria vida por essa mensagem. Assim como os demais apóstolos, todos foram martirizados, mas não por uma mentira, não por uma alucinação, por um embuste. Eles foram martirizados porque eles tinham consciência. Eles sabiam exatamente o que eles viveram ao lado daquele Galileu, Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, a vida que estava com o Pai desde o princípio e que se manifestou. Assim, meus irmãos, se você buscar a sua própria salvação, viver segundo a sua doutrina, do seu esforço, da sua ética, de não fazer mal ao próximo, você vai acabar em duas condições. A primeira, caracterizada por medo e insegurança, por perceber que você não é bom o suficiente, que você falha, que você erra, e que você não consegue atingir um padrão de ética, de caráter e de perfeição. Ou a segunda possibilidade é você cair no orgulho e no desdém para com seu próximo, ao imaginar que você é bom o suficiente, que você conseguiu, que você tem vivido coerentemente com a sua filosofia, com a sua doutrina de salvação pelas suas obras. E assim, ou você vai viver uma vida de insegurança, de medo, por não ser bom o suficiente, ou você vai olhar para o seu próximo com orgulho, com desdém, porque ele não está à sua altura. Se o Natal é apenas uma boa lenda, então você está por sua conta. Siga seu caminho, escreva sua história, faça a sua aposta. E no final, saberemos. Mas pelo fato do Natal ser verdadeiro, e ele o é, então você pode ser salvo pela graça. Você pode saber que somente crendo em Cristo, recebendo a Cristo, você é recebido por Deus, você é aceito na família de Deus. Mas o Natal, a mensagem do Natal, nos comunica também um outro significado. E o texto diz que o desejo aqui de João, o desejo do próprio Pai, de Deus, é que nós possamos ter comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho. Falar da doutrina da encarnação, falar do advento, do nascimento do Senhor Jesus, é falar do desejo de Deus por comunhão com cada um de nós. O que está sendo dito aqui é que não basta apenas você acreditar em Deus, não basta apenas você se esforçar, se dedicar para obedecer e fazer a vontade de Deus que você conhece. Mas o que essa mensagem está de fato comunicando é que Deus, Ele foi ao extremo para chegar perto de você. Ele tomou atitudes e decisões extremas para ser íntimo de você.
para ter um relacionamento com você e para que você pudesse conhecê-lo. Então não é suficiente crer, não é suficiente apenas obedecer. Você precisa de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Você precisa de comunhão. Você já tentou olhar para o sol? Por quanto tempo você conseguiu olhar para o sol? Isso não é indicado. Na melhor das hipóteses, você vai ver apenas um borrão. Na pior das hipóteses, você pode ter a sua retina danificada. E assim nós precisamos como que um filtro para poder contemplar a beleza do sol. As explosões, as erupções, as manchas na superfície solar. Nós precisamos de um filtro. Nós precisamos de algo que se coloque entre nós e o sol, para que nós assim possamos contemplar a sua glória e a sua beleza. Semelhantemente, para podermos contemplar a beleza e a glória de Deus, nós também precisamos de um filtro. Você lembra de Moisés? Quando no Sinai, ali em Êxodo, ele em comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, ele tão extasiado com aquela experiência, ele falou: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus falou: Moisés, eu não posso mostrar a tua glória, você não pode contemplar a minha glória, ela esmagaria a sua alma, ela aniquilaria você. Mas o homem tem esse desejo por contemplar a Deus e a sua glória. E o que João diz é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheia de verdade. Quando você abre o seu Novo Testamento, quando você medita, lê nos Evangelhos, você pode contemplar ali a glória de Deus através desse filtro que é o Senhor Jesus. Quando você lê aquelas narrativas, aqueles milagres, aqueles discursos, aquela mensagem do Senhor Jesus, veja o amor de Deus, veja o seu brilho, veja a sua sabedoria, veja a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus para com o pecador, para com aquele que sofre. Através de Jesus, você pode vislumbrar a glória de Deus, você pode se aproximar da comunhão com Deus. E assim, fato é que Deus foi ao extremo para chegar perto de você, para estar próximo de você. Ele deixou sua glória, Ele entregou sua vida. Ele viveu a nossa vida que nós deveríamos viver aqui, uma vida de retidão, uma vida de obediência. E Ele morreu a nossa morte, levando sobre si o nosso pecado, a nossa condenação. Deus foi ao extremo. E o que eu e você temos feito para ter comunhão com Ele? Que decisões nós temos feito para nos aproximarmos mais de Deus? Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo temos dedicado diariamente para meditar nessa palavra, nesse evangelho, nessa mensagem que nos aproxima de Deus e da sua glória? Quão desejosos ficamos desse momento onde nós vamos receber a palavra de Deus e desfrutar desse momento de culto, como família, como corpo. O quanto nós desejamos e ansiamos por isso. Se você quiser ter mais comunhão com Deus, vislumbrar a sua glória, ter intimidade e um relacionamento pessoal próximo dele, você vai precisar investir tempo. Você vai precisar rever a sua agenda, rever as suas prioridades, rever os seus prazeres, aquilo que o move, os seus impulsos. A não ser que você reveja radicalmente a sua agenda, as suas prioridades, você não vai conseguir separar tempo para buscar a presença de Deus e para conhecê-lo e desfrutar da sua glória. Ele foi ao extremo para se aproximar de você. E você?
Você vai abrir mão do quê? Você vai tomar que decisão em relação à sua vida, sua agenda, suas prioridades, para chegar mais perto dele? O Natal fala desse desafio. Não é apenas um dia no ano, um mês no ano, que a nossa atenção deve se voltar para o Salvador, para esse presente de Deus. Todos os dias do ano, nós devemos cultivar esse momento na presença de Deus. Mas a mensagem do Natal, ela traz um outro significado também. Além de falar que a salvação é pela graça e não pelos nossos esforços, além de falar que Deus foi ao extremo para ter comunhão e relacionamento com cada um de nós, o Natal fala também que o amor faz diferença. O nosso mundo secular e materialista diz que este mundo é tudo que existe, é toda a realidade, isso que está diante dos teus olhos. E você não passa de matéria física. Não há alma, não há espírito, não há Criador e não há um juiz diante do qual haveremos de prestar contas. Tudo isso tem sido utilizado ao longo da história para manipular mentes e corações e levar pessoas à subserviência. Massa de manobra. Isso fazia parte da infância da humanidade. Precisávamos dos mitos para explicar as coisas à nossa volta. Mas hoje nós evoluímos. Hoje nós chegamos à idade adulta. Hoje a ciência nos levou a respostas mais sofisticadas. E nós não precisamos mais apelar para o mito e para o sobrenatural, porque a razão dá conta de explicar toda a realidade. E assim o homem se levanta na sua arrogância, na sua soberba. Porque a ciência, a razão, a tecnologia, ela não é suficiente para explicar toda a realidade que nos cerca. Ela não é suficiente para trazer paz e esperança à humanidade. A miséria continua, a fome, a opressão, as guerras. O homem apenas evoluiu na sua forma de matar, de oprimir o seu semelhante. Mas essa ciência, e diga-se de passagem, uma ciência de viés e pressupostos filosóficos materialistas. Não pense que aquele homem de branco que aparece no seu laboratório, ele é um homem isento de pressuposições. E se ele não tiver pressuposições, ele nem pode realizar o seu trabalho. Ele precisa de pressupostos. Mas ele carrega também pressupostos filosóficos. E assim, essa ciência que se assenta numa filosofia materialista, ela diz que o sentimento, que o amor, que a compaixão, que a misericórdia, que todos esses sentimentos que nos tocam, nos sensibilizam, isso nada mais é uma resposta química no nosso cérebro. Que isso nada mais é uma resposta orgânica às situações à nossa volta. Que isso nada tem a ver com alma, espírito, criador, eternidade. Não, isso é apenas biologia. Isso é tudo. Certa vez, Francis Schaeffer, numa de suas viagens, num navio, ele se assentou para jantar com um casal que estava ali em lua de mel. E durante aquele jantar, ele começou a conversar com aquele cavalheiro, e naquela conversa, aquele cavalheiro disse que o amor, que a paixão, tudo isso não passava realmente de questões orgânicas, químicas, biológicas, células agindo no nosso cérebro e nada mais. E aí Francis Schaeffer falou para aquele homem: você tem coragem de dizer isso para sua esposa? Então, quando você terminar essa refeição, for para o seu aposento e for ali ter o seu momento de intimidade com a sua esposa, de fato ali não há amor, não há paixão, não há sentimento, não há algo mais nobre, algo mais elevado, há apenas uma explicação química e biológica para tudo isso e nada mais. E aí aquele passageiro, ele titubeou, ele reavaliou.
Bem, talvez não seja só isso. Talvez haja algo mais. Você já observou que quando nós falamos do nosso amor para a pessoa que amamos, nós não falamos assim: olha, eu vou te amar até o meu último dia de vida. Não. Geralmente a gente fala desse amor em categoria de eternidade. Eu vou te amar para sempre. Mas por que a gente usa essas categorias de eternidade? Porque o nosso coração foi feito, a nossa alma, o nosso espírito, a vida que recebemos do Criador, ela foi feita para ser vivida eternamente. E ao falarmos de amor, nós estamos falando de algo que não está preso ao tempo e ao espaço, porque o amor é algo que está fora do tempo e do espaço. Esse verbo que se fez carne, esse verbo que é o Senhor Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio, na comunhão da Santa Trindade. E ali já havia relacionamento, ali já havia amor. E assim esse mundo foi criado numa atitude de amor, pelo amor de Deus. Esse mundo é sustentado pelo amor de Deus. E esse mundo está sendo restaurado, redimido, pela manifestação do amor de Deus. Quando nós falamos do amor em categorias eternas, nós apenas estamos expressando o que o nosso coração diz. Porque mesmo que um homem num discurso ele venha se alinhar com essa filosofia materialista, dizendo que o amor, a compaixão, a misericórdia, tudo isso não passa apenas de uma resposta química e orgânica no seu cérebro. A sua razão pode afirmar isso, mas a sua vida não consegue andar nisso. É como se houvesse um conflito entre o nosso coração, o nosso interior e esse discurso racional. E assim o Natal ele nos diz: o seu coração está certo. Aquilo que Deus plantou no seu íntimo, no seu interior está certo. E não isso que está sendo imposto à sua razão, ao seu intelecto. O amor faz diferença, o amor importa, cuidar das pessoas importa. E se não há outra coisa, apenas o seu corpo físico e material, se houver apenas este mundo, se esta vida é tudo o que existe, a ciência de pressuposto filosófico materialista está certo. E o amor nada mais é do que uma reação química. Mas há uma diferença, uma maneira diferente de olhar para essa questão. Ninguém vive como se o amor não importasse. Ninguém vive como se esses pensamentos e sentimentos fossem apenas respostas químicas. O Natal mostra a você que aquilo que o seu coração sabe de forma intuitiva é algo verdadeiro. Quando Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo, orbitou na Terra em 61, o primeiro-ministro da Rússia, Nikita Khrushchev, ele fez um pronunciamento. Ele disse: na Rússia, nossa religião oficial é o ateísmo. Somos oficialmente ateus. E agora temos ainda mais evidência para o ateísmo, porque agora enviamos um homem ao céu e Deus não estava lá. Portanto, temos mais evidência do que nunca. A essa ocasião, C.S. Lewis ainda era vivo. E ele tomou conhecimento desse pronunciamento. E ele escreveu um ensaio intitulado O Olho que Vê. E ele disse: se houvesse um Deus, você não se relacionaria com ele da maneira como uma pessoa que vive no primeiro andar se relaciona com uma pessoa que vive no segundo andar. Estamos aqui na Terra. Enviamos um homem para o segundo andar e não havia ninguém em casa. Então, claramente, não há ninguém lá em cima. Esse foi o raciocínio de Nikita Khrushchev. E Lewis continua então seu argumento. Pense bem sobre isso. Se houvesse um Deus, você não iria se relacionar com ele dessa forma. A única maneira de se relacionar com esse Deus seria da maneira como Shakespeare poderia se relacionar com Hamlet. Shakespeare criou Hamlet. E a única maneira de Hamlet poder saber algo sobre Shakespeare é se Shakespeare escrever algo sobre si mesmo
na peça, se ele se manifestar no enredo, se ele adentrar a história. Não adiantaria Hamlet procurar Shakespeare nas vigas, embaixo dos bancos, atrás das luzes. Ele não iria encontrar o seu Criador. Era necessário que Shakespeare revelasse a si mesmo a sua criatura. Mas você sabe que Deus foi além disso? Ele apenas não se revelou no enredo, na história, na criação. Ele não apenas nos deu essa natureza que nos cerca, que aponta para a sabedoria, a grandeza, ordem, beleza, propósito do Criador. Não, ele não apenas se revelou nessa criação que nos cerca. O próprio Deus resolveu entrar na história, entrar na nossa vida e transformar os rumos dessa história. É isso que Lewis está dizendo. Deus fez algo melhor do que apenas escrever algumas informações. Deus encarnou-se, entrou na peça, adentrou, irrompeu a história para revelar-se a mim e a você. A mensagem do Natal é que o amor que criou o mundo, o amor que nos criou, que sabe que nos desviamos deles, que enfiamos os pés pelas mãos, esse amor debruçou-se sobre o mundo que ele criou. Esse amor olhou para nós e nos amou. Ele escreveu-se na peça, ele escreveu-se em nossas vidas. E é por isso que ele nasceu em uma manjedoura, porque ele veio nos resgatar. O amor não é apenas uma reação química. Sabemos que não é. Falamos de amor, e quando falamos de amor, falamos com categorias eternas. Fomos feitos para viver eternamente, porque o amor não pertence à esfera do tempo, do espaço. O amor veio de outro mundo, o amor veio de outro lugar. E o Natal fala disso, a chegada do amor. Mas a mensagem do Natal não fala apenas sobre a salvação pela graça, sobre o desejo e as atitudes extremas que Deus tomou para ter comunhão com você. O Natal não fala apenas do amor que invadiu a história. João, por fim, ele fala que a razão dele ter escrito esse testemunho é que para que a nossa alegria seja completa e verdadeira. Aonde você tem colocado a sua alegria? Quais sonhos, aspirações, desejos que você acalenta, nutre, e você coloca na realização desses projetos a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento? Aquele diploma, aquela aprovação no concurso, aquela promoção, aquele casamento, aquela escritura da sua casa própria, aquela viagem para o exterior. Aonde você coloca o seu anseio por alegria e satisfação? A alegria do Natal passa rápido. A ceia acaba e fica a louça. Os presentes, às vezes, precisam ser trocados. E as contas do Natal precisam ser pagas. Mas a alegria do Natal não precisa acabar. Essa mensagem da salvação pela graça, da comunhão com Deus, do amor de Deus que invade a nossa história, que invade a nossa vida. Essa mensagem do Evangelho pode ser uma âncora na nossa alma, pode ser um rio subterrâneo de alegria, que nos momentos áridos e secos da vida traz alimento, esperança e vida. A alegria que está em Jesus, a alegria que está em conhecer a Deus e andar com Ele, a alegria de ter a sua vida transformada pelo amor e pela graça de Deus, a alegria das festas, dos eventos, a alegria que esse mundo nos oferece, é uma alegria muito efêmera, muito passageira, que lembra aquele vapor da chaleira quando a água do café está em ebulição. Essa é a alegria que o mundo oferece. E o que fica depois? Um gosto amargo na boca, um mal-estar, uma azia, algo fora de lugar, porque nos falta a verdadeira alegria.
o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito. Nós temos esse mundo ideal de um mundo restaurado, renovado, onde habitam a paz, a justiça. Esse mundo que nós aguardamos, através da manifestação do retorno do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós vivemos ainda no mundo real, de injustiça, de maldade, de violência. E parece que essa realidade é como se fosse uma laje de concreto. Mas no Natal, o Deus de amor, Ele perfurou essa laje e Ele invadiu essa nossa realidade dura e sombria, de povos, de uma humanidade que vivia na escuridão. E ali raiou a luz de Deus, a glória de Deus, trazendo paz aos homens e alegria aos corações. Você sabe por que ainda é possível viver nesse mundo? Apesar das suas imperfeições, das suas incoerências, você sabe por que ainda é possível viver nesse mundo? Por causa da influência desse evangelho, por causa da influência da fé cristã, que ainda tem salgado, que ainda tem mantido um pouco de coerência, de justiça, de amor. E sabe por que esse mundo está tão corrompido? Porque há uma resistência nos corações a esse evangelho e a essa palavra. O mundo ocidental fez uma opção, uma escolha de colocar esse evangelho à margem, como algo que diz respeito apenas à vida privada e íntima das pessoas, algo que não deve ser nem discutido no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, na esfera pública. Não há nada a comunicar, nada a dizer, nada a ser ouvido. Toda a sociedade civil pode se levantar e se manifestar, menos a igreja, menos o evangelho. E assim tentam silenciar a palavra de Deus. Por isso que esse mundo não é melhor. Mas eu quero dizer a você que essa resistência, que essa oposição, que ela não vai perdurar, que ela está com seus dias contados. E segundo o Evangelho, haverá um dia onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que aquele menino que nasceu naquela manjedoura, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que veio manifestar o amor e a graça de Deus e trazer alegria aos homens. E no dia que isso acontecer, a Bíblia nos diz que esse será um dia de grande alegria para uns e de muita tristeza para outros, que preferiram crer na doutrina e nos dogmas da ciência materialista, que coloca apenas a matéria como o fim último de todas as coisas. O Natal significa todas essas coisas: salvação pela graça, comunhão com Deus, o amor encarnado e a alegria completa em Cristo. Você não precisa apenas sentir-se bem no Natal, pois a festa vai passar, as luzes vão se apagar, aquele cheiro gostoso da ceia vai embora. Você pode pensar sobre o que o Natal significa realmente. E a mensagem do Natal pode ser uma âncora para a sua alma, pode ser um rio subterrâneo de alegria na sua vida. E a minha oração é que o Espírito de Deus lhe ajude a pensar em tudo que o Natal significa, para que você desfrute de alegria completa, comunhão com Deus e a graça da salvação. O amor que o Natal representa. Vamos orar? Deus de amor, nosso Criador, nosso Redentor, nós bendizemos e louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, porque o Senhor invadiu, irrompeu a história para manifestar a Sua glória, a Sua beleza.
O Senhor viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. E o Senhor levou sobre si a condenação que era nossa. Deus, nós te agradecemos por isso, porque em nós não há méritos, em nós não há dignidade. Mas o Senhor nos purificou, o Senhor nos lavou dos nossos pecados. O Senhor nos tirou de uma vida vã, fútil, vazia, de aparência. E o Senhor tem nos dado um propósito, não apenas pelo qual morrer, mas sobretudo pelo qual viver, ó Pai. Deus, não permita que essa doutrina materialista, secular, do aqui e do agora, que isso venha ofuscar a beleza e a glória do Teu Evangelho em nossos corações. Que nós não venhamos nos habituar e nos acostumar com o sagrado, mas que a cada manhã possa se renovar em nós a alegria, a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor foi ao extremo para se aproximar de nós, para ter comunhão com nós. Deus, nos ajuda, para que nós possamos ter a dedicação, o empenho de buscarmos essa comunhão contigo, de estarmos na Tua presença, de vislumbrar a Tua glória, a Tua santidade, a Tua beleza. E isso vai depender de cada um de nós, em reorientarmos a nossa vida, colocando o Senhor no centro, como o eixo, sobre o qual todos os nossos desejos e anseios vão orbitar. Que o Senhor seja a motivação maior, que o Senhor seja a razão primeira do nosso respirar, do nosso caminhar. Que assim, no dia da Tua manifestação, da Tua revelação, como o Senhor do universo, que esse dia seja para cada um de nós dia de grande alegria, e não dia de frustração, remorso e tristeza. Tem compaixão de nós, aumenta-nos a fé, ajuda-nos na nossa pequena fé. Nós assim oramos e te agradecemos. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.